Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha envolver cada um de vocês para guiá-los segundo a sua vontade, a vontade dele, de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Nós queremos nós falamos, Jesus disse, eu queria que você usasse um pouquinho a sua cabeça, ao invés de emoção, ao invés de usar o coração. Na meditação da palavra de Deus, a gente tem que usar a cabeça, não o coração. Não o sentimento, mas a cabeça. Prestar atenção nas palavras que Jesus falou. Porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, se você beber da palavra de Deus, você vai beber do espírito e da vida. Então, eu queria que você prestasse atenção, porque o diabo cega o entendimento das pessoas. Ele tem cegado o entendimento das pessoas, e por isso as pessoas vivem muito tempo na fé de conquistas pessoais e não conquista o prêmio maior, que é o Espírito de Deus. Ora, veja bem o segredo para você mudar a sua vida. Você, sem depender de A, B ou C, sem depender de ninguém, a não ser de si mesma, de si mesmo e, obviamente, de Deus. Preste atenção, por favor. Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tirando em miúdo, traduzindo na linguagem mais atualizada. Aquele que tem a minha palavra e a guarda, e conserva dentro de si, e pratica, e obedece, esse é o que me ama. Eu pergunto, melhor, pergunte a si mesma, eu amo Jesus? Eu amo Jesus. Talvez você pensa que ama Jesus, porque você vai na igreja, você canta louvores, você toca na banda, você dança, você levanta as mãos, você vai para o altar, chora, etc. Aí você diz que ama Jesus. Você diz que ama Jesus. Parece que você ama. Pelo o jeito de você ser, parece que você ama. Pelo jeito de você ser dentro da igreja, parece que você ama. Só que, lá fora, você comete erros que você sabe que comete. Você o faz ou os faz. Por quê? Porque você quer fazer. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Quem me segue terá a luz da vida, quer dizer, andará na luz da verdade. Mas você, lá fora, vez ou outra, você está falando uma mentira. E por que você fala a mentira? Você fala mentira porque você quer tirar vantagem. Porque se você falasse a verdade, você ia perder. Mas falando a mentira, você vai ganhar. Ganhar daqui no mundo, mas perder na eternidade. Você estará contrariando a palavra de Deus. Então, quem ama Jesus não ama da forma como as pessoas amam nesse mundo. Amam
e odeiam ao mesmo tempo. Um dia amam, no dia seguinte está odiando. E até mata. Não é? Às vezes acontece isso. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, a minha palavra, e aguarda, quer dizer, obedece, segue, coloca em prática, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Quer dizer, Jesus está aliando, associando o amor a uma obediência, a uma prática, que é a prática da sua palavra. Ele não está associando o amor a sentimentos. Esse tem sido um grande engano neste mundo, dentro das religiões. As pessoas, dentro do ambiente religioso, é fácil ela esboçar um amor por Deus. É fácil, por exemplo, ofertar. É fácil dizer graças a Deus, aleluia. O que custa falar isso? Nada, não é? O difícil é executar esse amor do lado de fora, falando a verdade, sendo honesto, sincera, verdadeira, ainda que tenha que perder. Ainda que tenha que perder. Quando a pessoa ama o Senhor Jesus de verdade, conforme diz no texto sagrado, ela pratica a palavra de Deus. Quer dizer, o amor que envolve uma prática. O amor que envolve uma obediência. Não um amor que envolve sentimento. Porque o amor deste mundo, você sabe, as pessoas que amam, elas querem ser amadas, não é? Elas amam, mas primeiro elas querem ser amadas. Se elas não forem amadas, elas não vão amar. Mas quando a pessoa ama a Jesus, ela dá, ela sacrifica, ela obedece, ela segue a palavra dele. É a mesma coisa que crer. Você crê em Jesus? Creio. Como você crê? Teoricamente? Apenas na teoria? Não. A crença envolve obediência. A obediência envolve sacrifício. E por aí vai. Que é o casamento. Quando nós nos casamos, nós empenhamos o nosso espírito, nós empenhamos a nossa palavra no altar. Depois, nós nos entregamos na prática, que é o relacionamento conjugal. Conjugal, que é santificado por Deus. Então, aí vem a entrega do corpo de um para com o outro. Vem o prazer. Mas primeiro houve um empenho da palavra, do Espírito. Quer dizer, o amor verdadeiro, quando entre duas pessoas, começa no altar e é selado na lua de mel. No altar se espera de espírito para espírito. E lá, na lua de mel, é carne com carne, é corpo com corpo. Ora, esse é o amor que Deus tem nos ensinado, que envolve muito além do que simples sentimento
vulgar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora vem o retorno. Então, quando a pessoa ama Jesus, obedece a palavra, sacrifica por falar a verdade, por andar na verdade, por viver na verdade, ela sacrifica por causa do Senhor Jesus, ela sofre por causa de Jesus, ela é injustiçada por causa de Jesus, ela é difamada por causa de Jesus, ela é odiada por causa de Jesus. Jesus está sendo glorificado, santificado na vida dela, porque ela está assumindo um testemunho dele aqui na terra sem que o veja. Então, ela está verdadeiramente amando Jesus. Em retorno da parte dele, de Jesus, ele diz assim, olha só, e aquele que me ama, que maravilha, isso aqui é muito forte. Eu entro em gozo quando leio essas palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Será amado de meu Pai. E não só do meu Pai. Ele diz, e eu o amarei. Quer dizer, o Pai o amará, ele, Jesus, o Filho, o amará. E é óbvio, aí ele continua aqui, ele é óbvio, e me manifestarei a ele. Quem ama Jesus, de verdade, Jesus se manifesta para ele, que é o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo do Espírito Santo, que é a confirmação, a marca de Deus na vida da gente. Você quer o Espírito Santo? Você quer? Só depende de você. Não depende do pastor, da igreja, não depende de ninguém, nem de Deus. Ele está na dependência sua. Se você coloca a sua vida como oferta no altar de verdade, se a sua oferta é aceita, se seu amor para com ele é aceito, se você geme por causa de crer nele, você é sacrificada, você é perseguida, você é injustiçada, então ele vai vir sobre você. Eu falo assim, eu tive essa experiência quando eu trabalhava no Estado. Eu era um funcionário, um simples funcionário, nada além do que isso. Digamos assim, um servente. Eu ia e vinha, fazendo só os trabalhos pessoais das pessoas, satisfazendo os caprichos dos meus chefes. E por causa da minha fé, eles me tratavam com uma certa indiferença. Por causa da minha fé em Jesus. Eu lembro que uma vez eu fui para dentro do banheiro, me ajoelhei e ali chorei. Chorei as amarguras do que estava a sofrer minha alma, por causa do desprezo, do descaso que era tratado. Mas Deus estava me vendo. Eu estava sofrendo por causa dele, por amor a ele. Porque se não fosse pelo amor a ele, eu iria dar um jeitinho e arranjar um jeito
jeitos para me safar daquela situação. Mas não. Eu assumi a minha fé. Então, eu mostrei para ele que eu o amava. Então, isso aqui que Jesus fala, aquele que me ama, e aquele que me ama, ele diz aqui, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, não apenas pelo meu Pai. Jesus disse, eu o amarei e me manifestarei a ele, e me farei conhecido dele. É isso que Deus quer. E ele está buscando esse tipo de pessoa. Ele está buscando essas pessoas que verdadeiramente, sinceramente, o amam. Mas não o amor, aquele amor de coração, amor humano, não. Amor vulgar. O amor que Jesus fala aqui é aquela fidelidade, aquela lealdade, você fazer o que ele se agrada, fazer a vontade dele. Isso é que é amor. Você assumir uma postura que vai lhe agradar. Quer dizer, não é um amor de sentimento, simplesmente. Dentro da igreja, você ama, do lado de fora da igreja, você despreza, você, enfim, faz o que você que não queria fazer. Aí Judas, não o Judas Iscariotes, disse para ele, Senhor, mas de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus não respondeu a pergunta do Judas, apenas continuou dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso é muito grande. Olha só, Jesus repete o que ele falou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E mais, ele falou a mesma coisa pela terceira vez, só que ele fala de uma forma negativa, digamos, negando-se, no caso da pessoa não amá-lo. Ele diz assim, logo em seguida, ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Em outras palavras, se a pessoa vive na mentira, se a pessoa vive no pecado, se a pessoa vive contrariando a palavra de Deus, ela não ama a Deus. E se ela não ama a Deus, como é que Deus vai fazer morada nela? Jesus disse, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Está aí. Ou você ama, ou você não ama. Ou você ama, ou você não ama. Se você ama, você dá a sua vida. É como, normalmente é o que acontece entre os seres humanos. A pessoa, ela ama, ela quer o retorno na hora, quer o amor também. Ela requer o amor da outra pessoa. E quando não é correspondido, então há conflitos e até mortes. Mas quando a pessoa trata de um amor para com Deus, você não vê Deus, você não sente Deus, você não toca em Deus, mas você tem a palavra dele. Você conhece a palavra dele. E quando você ama a palavra dele, você está o amando. É isso que Jesus ensina aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer dizer, vai
fazer o que eu quero, a minha palavra, vai obedecer a minha palavra, vai seguir os meus conselhos. Então, ele diz lá, perdoai e sereis perdoados. Aí você não quer perdoar. Pronto. Então você não está amando Jesus. É ou não é? Se eu não perdoo, que tipo de amor eu estou tendo para com o Senhor Jesus? Veja que essa é uma obrigação minha. É sua. Então, o cristianismo, minha amiga, não é simplesmente você pertencer a uma denominação evangélica, você ser uma pessoa cristã, seja qualquer outra religião, não importa. O cristianismo autêntico obriga a pessoa a obedecer a palavra de Deus. É como um médico, é como um engenheiro, é como um advogado, como qualquer profissão. Você vai numa universidade, você aprende uma profissão. E a partir da sua formação profissional, você vai executar o seu trabalho de acordo com o que você aprendeu. Você vai obedecer às regras, você vai seguir os livros que você aprendeu. Assim faz o médico. O médico segue os livros que ele aprendeu, a profissão. Então, ele obedece àquela palavra. Por quê? Porque ele crê, porque ele ama a sua profissão. O advogado usa as leis, estuda as leis e segue as leis e cobra do juiz o cumprimento da lei. Esta é a vida, minha amiga, meu amigo. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus a cada dia, a cada momento, então, e cada momento, nós temos que escolher entre seguir de acordo com a palavra de Deus ou seguir de acordo com os nossos princípios materiais, egoístas. Seguir a palavra de Deus que contraria a nossa vontade, mas que santifica o nome do Senhor, ou deixar a palavra de Deus de lado e fazer aquilo que nos agrada, aquilo que vai nos dar vantagens na hora. Então a pessoa, na hora, tem que decidir se ela realmente ama ou se ela não ama ao Senhor Jesus. Se ela o ama, ela será amada pelo o Pai do Senhor Jesus e pelo próprio Senhor Jesus. E Jesus diz, e viremos, quer dizer, o Pai, o Filho, e faremos morada dentro dela, que é o Espírito Santo. Então as pessoas querem receber o Espírito Santo, mas não querem abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, das suas cobiças, das suas vaidades. Elas não querem abrir mão do seu eu. Mas para você receber o tudo de Deus, você tem que abrir mão de todo o seu eu. Ou você abre mão de todo o seu eu para receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade dentro de você, fazendo morada dentro de você, ou você não vai tê-lo. E aí, você vai ficar chupando o dedo. E aí, você vai sofrer, mesmo dizendo que crê em Deus, mesmo que tendo conhecimento da palavra de Deus. Olha, eu estou falando assim e eu me estendo um pouco mais, para que você entenda a palavra de Deus, para que você coloque isso em prática. Você tem que materializar a palavra de Deus para que essa palavra se materialize na sua vida.
Jesus fala com clareza. Quem não me ama, quer dizer, quem não obedece a minha palavra, ele diz aqui, quem não me ama não guarda as minhas palavras, não observa as minhas palavras, não pratica as minhas palavras. Mas quem me ama será amado de meu Pai. Obedece a minha palavra, será amado de meu Pai. E eu o amarei. E viremos e faremos nele morada. Isso aconteceu comigo, minha amiga e meu caro amigo. Isso aconteceu comigo. Eu merecia? Não. Eu mereço? Não, não mereço. Porque eu sou um homem como você, eu sou um ser humano, sujeito a erros, falhas. Enfim, a gente falha. Mas, quando nós decidimos obedecer a palavra de Deus, ainda que nos custe, ainda que doa a nossa vontade, ainda que tenha que negar o nosso eu, então o Pai vem, o Filho vem e o Espírito Santo vem. E aí é só correr para o abraço, como eles dizem por aí. Você quer receber o Espírito Santo? É isso, minha amiga, é meu amigo. Só depende de você. Não depende do seu coração, do seu sentimento. Depende da sua cabeça, depende da sua decisão. Decida e tome atitude. Só isso. Isso que se chama fé inteligente. É uma fé racional, é uma fé sobrenatural. É o sobrenatural dentro de você. E é óbvio que quem tem essa disposição de obedecer, Deus conhece já de antemão, ele já sabe quem vai obedecer, quem não vai. Ele já sabe quem é escolhido e quem não é escolhido. Ele já sabe. Mas, com certeza, ele fortalece, ele estimula, ele suscita situações para que a pessoa venha eu vou obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, amiga e amigo, aprenda isso. Deus abençoe você. Aliás, quando a gente fala aqui de amor, deixa-me dar uma dica para você. Você aprende a amar a Jesus quando você aprende a amar o seu marido, a sua esposa, os seus pais, seus filhos, enfim. E isso, você sabe, custa, né? Porque quem ama sofre. Quem ama, sofre. Sofre porque ama. Porque dá. Quem ama, sofre. A Bíblia fala que Deus é sofredor. Deus sofre, porque Ele é amor, Ele ama. Ele ama, muitas das vezes, sem ser correspondido. Então, Ele sofre. Quem ama, sofre. Sabe que o amor faz a pessoa sofrer. Não esqueça disso. Você que já sofreu por causa de amor, sabe o que eu estou falando. Então, se você quer aprender a amar, quinta-feira, amanhã, às 20h, aqui no Templo de Salomão, a Cristiane Cardoso é minha filha e o Renato Cardoso, meu genro. Os dois tiveram experiências gloriosas, amargas, mas gloriosas no início de casamento. E eles se viraram sozinhos. Eles tiveram que se virar. Eles tinham a fonte para resolver os seus problemas. E eles resolveram os problemas. Aprenderam, graças a Deus. Eles aprenderam e hoje, todas as quintas-feiras, às 20h, aqui no Templo de Salomão, especialmente, os dois estarão ou estão
permanentemente ali ensinando, orientando, passando experiências para aqueles que querem aprender a viver um amor de fato e de verdade. O amor que gera fé inteligente. O amor inteligente que gera uma fé inteligente. Amanhã, às 8 da noite, no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos. Desculpa interromper mais um pouquinho. Não precisa pagar nada, viu? Até o estacionamento é de graça, tá bom? Se você quiser, fique à vontade. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.